Bom, pessoal, hoje o vídeo é basicamente, a gente vai falar sobre a crise de imaginação que a nossa geração tem. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Nossa geração, ela é fruto do espólio das gerações anteriores, assim como qualquer uma. Não adianta mais velhos tentarem culpar nossa geração pelo que eles mesmos deixaram à nossa geração. Então, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a crise de identidade que a gente vem passando tanto no Brasil quanto na nossa geração e também como resolver isso. Bom, a primeira premissa do meu argumento é a seguinte: o Brasil ele sempre é visto como o país do futuro. Desde aquela revista, se eu achava colocar ela aqui, que tem o Cristo Redentor como um foguete, a gente sempre pensa que a gente é o eterno país do futuro. A gente sempre vai ser o país do futuro. Então, essa imaginação construída que a gente vai ser o país do futuro algum dia. A gente não tem identidade. Os nossos ídolos são MC Ryan, que foi preso, MC Pose do Rodo, Oruan. Se você perguntar para 10 jovens, eu garanto que no mínimo somente 3 vão ter algum sonho definido. Vão dizer, olha, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida e eu amo fazer isso. Não tem esperança mais para o brasileiro com essa mentalidade. O Brasil, ele é o país onde mais se tem insegurança. E ele é o maior exportador de soja, de café, de açúcar e de carne no mundo. E mesmo assim, essa mentalidade derrotada de que só viver na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer país minimamente decente, como Finlândia, é a melhor coisa do mundo. Que o Brasil é o Bostil, é uma merda, não dá para tancar. 17% de toda a água doce do planeta tá no Brasil. A Amazônia é a maior floresta que existe no planeta, com a maior biodiversidade do planeta, certo? Conhece que a gente tem a maior força aérea do planeta na América Latina, correto? Eu acho que nem os Estados Unidos têm uma força aérea tão forte quanto a nossa na América Latina. Bom, a segunda premissa do argumento, que eu vou terminar daqui a pouco, parece que não tá fazendo muito sentido. Eu falei da nossa crise, que as pessoas não têm mais sonhos. Falei do eterno país do futuro. Mas onde que eu quero chegar? Basicamente, você já viu algum jovem ou alguma pessoa, tanto faz que tenha no máximo ali seus 50 anos, né, da geração anterior, que consegue ficar 10 minutos parado, sem fazer nada, sem mexer no celular, no Instagram, sem ler um livro, sem ver a TV. Você consegue ficar 10 minutos parado, quieto. Você nunca viu isso, né? Ideia na nossa cabeça de o quê? Olha, a gente não pode pensar nisso daqui como, olha, nós nascemos para ser isso daqui. O país que não é o escravo do sul global, por que que pensamos nisso, sendo que a história é um constante processo, né? Então, toda essa ideologia, toda essa ideia de que, olha, não devemos pensar no que a gente nasceu para ser, que é o maior império cristão do sul global. Não, a gente nasceu para ser escravo, né? Os anglo-saxões tentam colocar na nossa mente de toda a subcultura que se criou com o cinema, né? Tanto da estética it girl, que depois para o Brasil isso foi importado, e que aí a gente vê hoje, como bem disse o padre Paulo Ricardo, hoje em dia adolescentes se vestem piores que prostitutas há 50 anos atrás, né? Então, onde que eu quero chegar? A gente tem uma crise de sonhos, as pessoas não sonham mais. A gente tem uma crise de entender qual é o nosso papel no planeta, qual é o nosso papel na nossa própria vida. A gente não consegue sentar e decidir as nossas próprias decisões. E tudo isso vem por várias influências externas, e isso tudo culmina numa crise de imaginação, correto? Porque a hiperestimulação, por exemplo, TikTok, né? TikTok, tu fica só rolando. É só rolando o feed. Hoje em dia, se eu não me engano, aqui no Brasil, pelo menos, o tempo de retenção médio é de 3 segundos. 3 segundos. O QI médio
Eu não vou me meter muito nesse assunto, mas eu vou repetir o senso comum e foda-se, vai se fuder. Senso comum é que o Brasil tem 83 de QI na média. Isso é pior do que um macaco, um símio. Segundo, o Brasil é o segundo país do mundo em uso de redes sociais. É mais de 4 horas por dia. 4 horas essas que poderiam estar sendo usadas para aprimoração intelectual, aprimoração física, aprimoração espiritual e diversas áreas, né? Então, isso além de causar uma hiperestimulação, ou seja, agora tarefas como ler, escrever, criar uma nova ideia, inventar uma nova ideia, como elas demoram muito, eu não vou fazer, porque eu não tô tendo a dopamina de ficar rolando o bagulho. Então é basicamente isso, hiperestimulação. E o Brasil, ele infelizmente apagou os mitos dele. Hoje ninguém mais fala sobre Dom Pedro II, Santos Dumont, a história realmente do Brasil, não a história pelos livros do MEC petistas, né? A gente vê os outros países se desenvolvendo, Estados Unidos, né? A gente viu a gente vê a Reconquista, a gente pensa que o nosso país é isso daqui. É um monte de português que chegou aqui nessa merda, estuprou um monte de índio e comeu todo mundo e virou isso aqui. A gente nasceu para ser isso, né? Mas esquece de falar das missões evangelizadoras, dos jesuítas, esquece de falar de inúmeras coisas. E não é que esquece, é proposital isso, né? Porque um povo que ele não conhece a própria identidade é mais fácil de ser domado. Aí você vai ver hoje, o cara que ele acompanha MC Rian, MC Pose do Rodo, esse cara, ele não vai ter futuro. Porque ele vai ser cotador de supermercado, entende? Então é basicamente isso, tá? A, todo esse projeto de não ter uma identidade é proposital, né? A gente tem inúmeros heróis, a gente tem Dom Pedro II, Padre Vieira, Padre José de Anchieta, José Bonifácio, porra, Darcy Ribeiro, o Doutor Enéas, a gente tem Getúlio Vargas, né? Que aí vem liberal falar que Getúlio Vargas foi um arrombado, foi não sei o que, não sei o que. Os arrombados são essencialmente os liberais na história do Brasil, tá? Desde a bucha paulista até hoje, tá? Então, basicamente, a gente tem uma síndrome de vira-latismo. A gente olha e fala, eu quero sair da merda do Brasil porque o Brasil tá uma merda. Realmente, o Brasil está uma merda. Mas por que você não escolhe ficar? Por quê? Já fizeram essa cabeça. Essa estrutura toda que é criada tem esses frutos, né? Que a geração Z é a geração com maiores índices de ansiedade, de depressão e etc. Bom, então como propor uma alternativa, né? Aqui a parte talvez mais fácil, mas que vai demorar um vídeo ainda para falar sobre, né? Que é, nós precisamos de um caudilho, certo? Nós precisamos de alguém que seja a base para se inspirar e que ele demonstre toda essa força, talvez um militarismo exacerbado e toda essa conjuntura do que é preciso fazer, né? A gente precisa de mais caudilhos brasileiros, mais generais e etc. Porque o Brasil sempre foi assim, né? Passou dos donos das capitanias hereditárias, depois para os reis, pro imperador, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois para os presidentes, né? Getúlio Vargas, Floriano Peixoto, Geisel, e recentemente o maior armamento popular, vamos dizer assim, foi de Lula e Bolsonaro, né? Que eu não preciso nem dizer. Não vou dar minha opinião aqui sobre, porque acho que se vocês já entenderam o cunho nacionalista desse canal, vocês sabem que Lula e Bolsonaro é só goi. É só pra massa burra, amorfa, que vota nesses caras. Então é basicamente isso, o vídeo de hoje. A gente vai ter um diagnóstico disso em um próximo vídeo, mas é basicamente isso. A gente precisa de um caudilho que ele emule todos esses comportamentos que a geração precisa e, com isso, a nossa geração se apropriar deles e a gente fazer alguma coisa, correto? Então esse é o vídeo, muito obrigado por ter assistido, eu agradeço muito se você assistiu até aqui. Deixa o like, não costumo falar isso, é porque esse canal não tem a pretensão de crescer, mas é basicamente isso. E viva Cristo Rei, salve Maria.